Olá, meu nome é Manuela Marques, sou da turma do nono ano A e hoje eu vou falar sobre a Djamila Ribeiro. Djamila Thaís Ribeiro dos Santos é uma importante voz contemporânea em defesa dos negros e das mulheres. Filosofa, ativista social, professora e escritora, Djamila corajosamente denuncia a violência e a desigualdade social, principalmente contra negros e mulheres, tão características da sociedade brasileira. O seu livro Pequeno Manual Antirracista, que trata do racismo estrutural no Brasil, recebeu o Prêmio Jabuti. A ativista nasceu em Santos, São Paulo, no dia 1 de agosto de 1980. Djamila é uma figura importante no combate ao racismo. Corajosamente, a ativista denuncia uma realidade brasileira cruel que muitas vezes passa despercebida e é naturalizada, como, por exemplo, o fato de, no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro ser assassinado. Esse número é impressionante se pensarmos que o país é aquele que contém a maior população negra fora da África. Cerca de 54% da população brasileira é negra. Djamila traz à tona o racismo estrutural, que é a herança dos tempos da escravidão e que condena até os dias de hoje a população negra a um determinado lugar social, com piores índices de desenvolvimento humano e fora de espaços de poder. A ativista fala sobre um sistema social onde o poder judiciário, ao invés de se manter isento, está profundamente relacionado com a política, muitas vezes favorecendo os militares e condenando os jovens negros sem as devidas provas. Djamila, nesse contexto, desafia, por exemplo, a repensarmos, enquanto sociedade, as formações que são dadas aos policiais militares. A escritora sublinha na sua luta em que, em 1888, foi assinada a Lei Áurea, libertando homens e mulheres da escravatura, depois de praticamente 4 séculos de escravidão, mas sem nenhum tipo de preocupação de como seria a inclusão dos negros na sociedade. Os antigos escravos foram marginalizados socialmente e até hoje colhemos os frutos desse tempo. As mulheres negras, por exemplo, após a abolição foram destinadas ao trabalho doméstico e hoje observamos o impressionante número de 6 milhões de mulheres empregadas domésticas negras no país, tendo a profissão só sido regulamentada em 2013. Para a escritora, a mixigenação no Brasil foi romantizada, o que levou muitos ingenuamente a acreditarem que não havia racismo no nosso país. O desafio de Djamila é justamente mostrar o preconceito racial que se encontra entranhado na sociedade brasileira e ajudar de alguma forma a combatê-lo, dando ferramentas para o grande público repensar a sua postura social. O seu trabalho acadêmico, político e intelectual vai no sentido de apresentar a história para os brasileiros e motivá-los a praticarem políticas antirracistas no dia a dia. Djamila, você disse que está escrevendo um livro sobre colorismo e essa é uma discussão grande no movimento negro. Recentemente, uma das polêmicas envolvendo o seu nome nas redes sociais foi o fato de você, numa live com o deputado Marcelo Freixo, ter se referido a uma militante do movimento negro como Clarinha de turbante. Como você situa essa questão do colorismo? Você acha que isso é importante? De fato, existe essa distinção ao se tratar as pessoas negras? Como que é esse debate? Como ele precisa ser feito? Na verdade, quem está escrevendo esse livro é a Alessandra Devuski, que é uma professora do direito. A gente vai lançar pela coleção Femininos Plurais, vai ser o nosso 9º título. Desculpa. E eu entendo que é uma discussão muito importante, porque no Brasil, por conta de todas essas ideias românticas, muitas pessoas negras não sabiam que eram negras. Então, de fato, é fundamental que hoje no Brasil a grande maioria se entenda como negra. Isso é fruto do trabalho histórico dos movimentos negros, num país que criou uma série de nomenclaturas para falar, para dizer que a pessoa não é negra. Então, eu concordo muito com o que as militantes mais velhas falam sobre esse tema. Porém, eu acho que muitas pessoas negras que se descobriram negras, muitas vezes recentemente, às vezes elas não entendem a importância desse debate como fundamental, que pessoas como eu, que são pretas e sempre se souberam pretas, passam por uma série de experiências diferentes. A experiência da negritude, ela não é uma experiência universal e a gente não pode negar isso, por mais que muitas vezes esse
tema seja tabu, é fundamental que nós o enfrentemos. Então, eu vou muito na linha da Lélia Gonzalez. Alguns são negros, outros são moreninhos, mulatinhos, sobretudo aqueles que não entendem qual é o peso histórico, muitas vezes, de se deixar usar por uma branquitude racista para atacar pessoas pretas que estão fazendo o seu trabalho honestamente. Então, eu acho que falta, às vezes, ainda a essas pessoas uma reflexão mais profunda do que é a negritude e qual é o significado de negritude para as pessoas que são pretas e que, por isso, acabam tendo uma série de experiências que são muito mais complexas, né? A gente vê que sempre tem uma questão dos negros. Claro que isso não é culpa das pessoas negras. Quem criou essas diferenças foi um sistema racista. Mas é justamente por isso que negros conscientes não podem legitimar essa criação do movimento racista ao se deixar utilizar, muitas vezes, por determinados setores para atacar pessoas pretas e não entender qual é o significado histórico disso.